Carol, quem é você, né? Vamos começar assim? Vamos, quem sou eu? Eu digo que, antes de falar quem sou eu, obrigada a todo mundo, o tempo é precioso, o tempo, mesmo a gente confinado, a gente tem outras coisas para fazer e que vocês estão aqui, obrigada pelo tempo, obrigada pela Jana e parabenizar esse movimento lindo da educação que ela faz, que ela é esta pessoa que eu a conheci chegando. Ela falou desse grupo educacional, a gente trabalhava numa diretoria acadêmica e eu lembro desta pessoa chegando com o notebook dela e sentou ali na minha frente. Oi, tudo bem? E é isso, a gente tem que se conectar com quem é do bem, a gente tem que conectar com quem potencializa o nosso melhor. E eu acho que essa época que nos faz e nos obriga a ficar em casa, ela também nos ajuda a selecionar melhor o nosso tempo, porque todo mundo está revisando a melhor forma de lidar com o tempo e com as rotinas que tiveram que ser alteradas, né? E aí eu digo que essa é a oportunidade da gente deixar entrar na nossa casa ou a gente se conectar com quem promove o melhor da gente, quem faz a gente pensar. E a Jana, ela é esse tipo de pessoa que faz as pessoas pensarem e que está aqui para ajudar. Eu tenho certeza que ela já está ajudando quantos mil professores com a Educaetos. Eu tenho maior orgulho e maior admiração. Gratidão, querida. Muito grata, viu? Mas eu pedi para você falar de você, não de mim. E eu? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que eu amo gente. Então, quem está na educação, né? Nós todos. Eu amo gente, sou curiosa. E estou na educação de adultos há 10 anos. Venho primariamente da saúde, da área da saúde. Até certo ponto eu senti necessidade de entender mais sobre, não só sobre métodos educacionais, mas do meu papel na educação. Aí eu fui fazer uma especialização em educação, com foco em educação de adultos, mas em planejamento de estratégia, de como a gente pensar e montar a educação humano-centrada. E há 4 anos eu resolvi pegar minhas malas, literalmente de mala e cuia. Eu doei uns 250 livros que eu tinha. Eu recebi. Jana recebeu um, levei para os meus colegas de trabalho. Cada um que trabalhava comigo recebeu um bilhetinho e um livro que eu gostasse muito. 2 malas, um coração cheio de vontade de fazer acontecer aqui também, para trabalhar com educação no ensino superior aqui. Eu sou professora efetiva, estou como professora efetiva numa universidade no estado de Nova Jersey, aqui na costa leste dos Estados Unidos. E essa jornada começou há 4 anos. Jana, acredite ou não. Passa muito rápido, gente. É incrível. 4 anos. E esse meu querer entender mais sobre as habilidades sociocomportamentais, ela surgiu lá no doutorado, que eu queria entender como as nossas conexões, como as nossas redes, por rede aqui eu estou falando rede não só digital, rede é nossa conexão com o outro, como isso tinha um impacto na vida das pessoas. E aí eu fui parar no Departamento de Ciências Sociais e Comportamentais da Universidade de Harvard, da Saúde Pública, para estudar conexão. Então eu ouvi, na época, no Brasil, 1.500 adultos falando sobre felicidade, confiança, relacionamentos, espelhar no outro, e como toda essa teia que a gente vive em sociedade, isso de fato afeta a nossa vida. E veio o meu crachá, que é quando a gente fala assim, ali está o meu espaço, que é a minha hora do recreio, aonde eu trago um pouco da pesquisa, mas com uma linguagem muito fácil, aplicada, para que ela seja acessível para todo mundo e a gente poder usufruir, beneficiar do que a ciência conta para gente. Com certeza. Então, o meu crachá, gente, é o Instagram da Carol, tá? Que vale a pena vocês seguirem. E aí ela compartilha várias dessas coisas relacionadas à experiência que ela tem nessa área, tá? Como ela falou, ela teve essa oportunidade de ir a Harvard. Se eu não me engano, foi a primeira pessoa da área, né, da odontologia na UFMG a fazer esse contato com Harvard, né? Que depois abriu portas para outros pesquisadores. E hoje ela está, né,
ali próximo também de Boston, né? Tudo ali próximo à Costa Leste, né? Na Costa Leste, no caso, em New Jersey, fazendo esse trabalho na TCNJ. E, embora ela seja professora da área da saúde, ela sempre se envolveu nesses projetos de competências socioemocionais, as soft skills, como a gente fala. Eu sei que vocês ouvem falar muito nisso, né? Soft skill, competências socioemocionais. Então, agora, eu vou guiar as perguntas para a gente entender de uma forma mais prática como é que isso se aplica à nossa realidade, tá? E aí vamos ver o que a Carol vai contribuir para a gente, que eu tenho certeza que será muita coisa. Então, primeiro, Carol, explica para a gente o que são essas soft skills, que no Brasil a gente traduz para competências socioemocionais. Você falou em competências sociocomportamentais também, então você pode aproveitar e explicar isso para a gente. E se você faz essa diferenciação para as competências cognitivas? Se sim, qual que é essa diferença? Quantas perguntas, né? Desculpa. Não, vamos lá. Eu vi que a Vânia escreveu aqui, mano centrado, talvez teve um erro aqui, ou você, ou meu... Eu anotei aqui para a gente falar disso, educação humano. Ou então na hora ou de falar rápido, prometo falar mais devagar. Vânia, desculpa se eu não me fiz entender claramente. Eu tinha anotado e esqueci de falar. Quando você falou, saiu mano centrado mesmo. Acho que deu uma cortadinha na hora. Um delay, né? Tá bom. Então, não é mano, não, gente. Humano. Então, essa vai ser a próxima pergunta, tá? Vamos falar dessa diferença da educação humano-centrada para um outro modelo de educação também. Eu acho que vale a pena falar. Tá. O que a gente ouve de soft skills, né? A gente usa o termo e ele é menos traduzido. Então, quando a gente vai ler uma matéria, ou no jornal, ou essa expressão, ela vem... mesmo em material no português, né? Soft skills. A gente está falando do saber fazer, né? Se skill é uma habilidade, então na tradução do inglês, skill é uma habilidade, é o seu saber fazer ou saber fazer daquele estudante não técnico. É o nosso saber fazer não técnico, como humano. Vamos falar assim, humano, que eu sei que a gente tem aqui nessa live, né? Todo mundo trabalha com educação em diferentes nichos da educação. Soft skills são o nosso saber fazer, que ele não é técnico. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da minha amiga Poliana, que ela tem uma confeitaria. E ela veio da educação básica e achou o sonho dela, ela é confeiteira. Saber fazer, a habilidade dela, técnica, é saber fazer bem um bolo, né? E para a gente saber fazer bem alguma coisa, a gente tem que reunir ali, entender do custo do material, de quão gostoso e acessível para ser vendido ela tem que entender. E esse conhecimento dela, na questão vamos voltar para a receita, é um saber técnico. Vamos continuar pensando na Poliana. Para ela vender, para ela comunicar, então ela nunca tinha ido para o Instagram, para ela criar o Instagram dela, a gente está falando de outras habilidades, que não a técnica, porque a técnica eu sigo um processo. A técnica eu tenho uma receita. A técnica eu vou repetir. Então, tudo aquilo que não é mais relacionado à técnica, a gente vai agrupar em um conjunto chamado de outras habilidades, que elas podem ser sociais, comportamentais, a própria inteligência emocional entre aí. Então, esse pacote grande de saber fazer tarefas ou processos que eles não são puramente técnicos, mas que eles envolvem muito da nossa humanidade. E essas habilidades, elas são desafiadoras, tanto para ensinar quanto para aprender. Uhum. Com certeza. Por exemplo, a gente pode pensar no caso da sua... Vamos seguir o exemplo da sua amiga, né? Lá ela provavelmente tem pessoas que trabalham auxiliando ela. Não é isso? Ela precisa ser respeitosa com os funcionários dela, né? Ela precisa tratá-los com respeito. Ela precisa saber ouvir, às vezes, se eles tiverem alguma contribuição em relação à receita, que eles... vamos tentar colocar aqui uma geleia nesse bolo para ver o que fica, né? O que dá. A gente poderia pensar... E aí que ela... Também uma coisa muito importante é a criatividade, né? E segue esse exemplo que eu dei. E essa também é uma competência socioemocional, né? Sim. Ela topar fazer algo diferente do que ela fazia.
Então, não só na confeitaria, mas em todos os ambientes, essas competências são exigidas. Agora, quando o nosso aluno ele fica apenas ouvindo o que a gente está falando, parado, né? Sentado, ainda por cima, estar sentado não é uma posição de aprendizagem, né? É uma posição de relaxamento e não de ativez, né? Ativo. A gente pode falar Ativez. assim. Então, quando a gente trabalha com a educação dessa forma, a gente não está auxiliando eles a desenvolverem essas competências que são necessárias e muito necessárias no mundo lá fora, né? Eu vou só abrir um parênteses, Carol, rapidinho, para você continuar falando. Foi muito engraçado que a gente estava fazendo, durante um tempo, eu e um grupo de professores, né, que foi aquele projeto ligado a Stanford, formando diversos alunos aqui, professores, né, da rede pública de Belo Horizonte, que iam para suas salas de aula e formavam os alunos. Aí um desses nossos professores, que eram nossos alunos, chegou um dia na aula e falou com a gente, né? Que a mãe de um aluno dela ligou para ela e falou: o que você está fazendo com o meu filho? Porque o meu filho, ele chega em casa, ele lava a louça. Ele nunca lavava a louça. Então, o que isso está mostrando, né? O que isso mostrou para a gente? A gente botando ele como ativo no processo de aprendizagem, conscientizando ele da importância dele ver as necessidades que estão em volta dele, pensar nas necessidades que os outros têm, a gente auxiliou eles em ambientes da vida que a gente nem tratou disso em sala de aula. Os professores não trataram disso em sala de aula. Olha, lave a louça na sua casa. O aluno, com sua consciência, levou isso para a vida dele, né? Então, qual que é a importância da sala de aula não ser uma bolha e realmente representar a vida como ela é, Carol? Esse é ótimo. Eu só quero a curiosidade. A mãe ligou mais agradecida? Agradecendo! Agradecendo! Felicíssima! Eu tô aqui, será que a mãe ligou? Será que a mãe ligou falando não? Não, felicíssima. Se ele lavou bem, ela não falou, entendeu? Mas ela estava muito feliz, muito feliz. Legal. Bom, Jana, a questão nossa da sala de aula, o que existe muito, né? A gente ainda entrega menos do que a gente poderia com relação às habilidades sociocomportamentais, socioemocionais. E aí há um discurso muito propagado que a gente, vamos formar seres humanos críticos, que resolvem problemas, que estão antenados com o mundo que o cerca, que ele entende o papel dele como indivíduo, como ser humano, como cidadão, e que, inclusive, interfere e afeta, para o bem ou para o mal, o contexto que aquela criança ou que aquele adulto se insere. Legal, né? Isso já é muito fluido. Contudo, na hora da gente fazer a prática na sala de aula, eu notei que eu assumia que isso já era um pouco óbvio. Então tem essa linha tênue da gente pensar que, claro que a gente promove as outras habilidades socioemocionais e comportamentais em sala, porque a gente está implícito. E aí que entra um grande erro nosso de achar ou de acreditar no que está na entrelinha, no que está implícito, porque neste momento, eu falo sempre do óbvio, ele tem que ser dito incluindo na nossa intenção, na intenção formal, a boa intenção que vem do coração, mas o que eu chamo de intenção formal é também documentar isso no plano de ensino, que é o que eu passei a fazer há 2 anos. Porque eu imaginava, e olha só, que eu trabalho com educação adulto, né? Então, que aqui eu vejo colegas que a dificuldade, até para contextualizar isso, né? Dependendo da idade daquele estudante, né? Eu estou falando de um contexto de adulto jovem. Meus alunos têm 17 a 20 anos. E aí eu percebi que eu assumia que eles iam. Claro, já que você trabalha em grupo, né? Você é uma grande defensora do grupo bem feito, porque o grupo mal feito ele é muito fácil de fazer, né? Uhum. E aí eu notei que colegas, e essa reflexão surgiu de mim mesma, que eu assumia que aquilo era óbvio, mas o óbvio ele tem que ser dito, inclusive como comando, né? Nós não estamos mais naquela geração de professores onde a gente pode imaginar
o aluno ele vai entender, ele tem que entender, mas a gente tem que documentar. Aí o que eu fiz? Eu comecei a refletir no meu plano de ensino em quais aulas eu poderia trabalhar determinada competência socioemocional / comportamental, soft skills. E isso, pessoal, no primeiro momento, vocês podem pensar, nossa, lá vem essa Carol de Deus dando mais trabalho pra gente, né? Revisar, mas na verdade, cada aula que você revisita, você já vai identificar pelo menos uma habilidade socioemocional, sociocomportamental. Então, o que eu fiz? Terminou o ano, o semestre, eu voltei no meu plano de ensino e revisitei cada aula. Vou dar um exemplo. A própria aula que tem um trabalho em grupo, né? Se a gente tem uma atividade com trabalho em grupo, ali você pode treinar ou você pode promover ou ensinar a liderança. Ou se eu tenho uma atividade onde vai estar muito claro uma discussão de um estudo de caso, onde é necessário empatia para se colocar no lugar do outro, quando eu dava uma aula sobre desigualdades em saúde. E aí eu passei a anotar pelo menos um soft skills. E eu levei isso para o plano de ensino. Então, no meu plano de ensino está escrito, ele sabe o que ele aprende. Por aula, ele está lá, quais são os objetivos daquela aula? Ele tem um objetivo técnico, que é calcular o índice de mortalidade de uma doença, que é uma matéria que eu dou, que chama controle de epidemias. Muito casado com o que está acontecendo. Muito aí, atual. Né? Muito atual. E aí, no cabeçalho do meu plano de ensino, entre valores, eu sempre falei de empatia, eu sempre falei do humano, mas eu nunca escrevi. Então, hoje, tá lá. Eu posso mandar depois para a Jana essa parte do meu plano de ensino, os valores daquela disciplina. Então, pode ser, a gente tem os valores da escola, mas tem os valores daquela disciplina, que são reciprocidade, estava escrito. Eu assumia que o aluno entendia, mas eu trabalhava com esse e eu errei nisso de achar que estava tão claro, líquido e certo para aquele estudante que passava aquele semestre comigo. Então, está escrito reciprocidade, respeito, e o meu entendimento de respeito, de reciprocidade e empatia. Então, nos últimos 2 anos, os meus planos de ensino, eles trazem o que é valor. E aí é um casamento entre você documentar os seus objetivos de aprendizagem, as habilidades técnicas e as não técnicas, chamadas soft skills. Muito bom, Carol. Então, olha, gente, no meu caderninho eu anotei 2 dicas, porque eu sou bem cartesiana, eu divido tudo em etapas. Então, a dica 1, né, o óbvio deve ser dito e documentar isso no plano de ensino. Pelo que eu entendi, a Carol, ela documenta isso chamando de valores da disciplina, que eu achei fantástico, e ela citou reciprocidade, respeito e empatia. Ela não só cita no plano de ensino, como ela define no plano de ensino. Eu acho, Carol, que seria muito legal se você fizer, inclusive, um post no meu crachá para todo mundo ver. Eu quero que você me mande, mas se você quiser fazer um post público... Legal! Aí eu compartilho na página da Educaetos. A dica 2. Ela seleciona as aulas, né, em que ela pode trabalhar uma habilidade socioemocional específica. E aí, pelo que eu entendi, Carol, o processo que você faz é você rever o ano anterior, né? Você reviu o ano anterior, aquilo que você viveu, que aí fica até mais fácil de você ter esse insight. Olha, nessa aula, essa habilidade está mais latente, então eu poderia trazer essa discussão. É isso? Isso. E lembrando também, que seja uma habilidade socioemocional, porque a gente não é para pirar assim que tanto, mas vocês vão ver que organicamente, já de cada tarefa, as habilidades estão ali porque elas são partes da gente, né? E é importante a gente ter consciência para a gente, na hora de fazer perguntas ou gerar um debate, a gente trazer isso à tona e deixar os alunos conscientes também disso, do que eles estão desenvolvendo, né? Isso, eu chamo isso de moldura. E até, inclusive, dependendo da idade dos alunos, né? Se eles já conseguem entender, eu sempre explico o que vai acontecer. Isso é uma coisa que também é da Jana trabalhar assim, da gente ser muito claro nos comandos, inclusive dessa parte do que é justo, do que é não, do que você espera, do que você não espera, porque o óbvio ele tem que ser dito para qualquer pessoa, em qualquer época da instrução e em qualquer nível. Claro que na linguagem adequada para cada grupo, né? Mas essa chave custou, porque eu falava assim,
Eu falo da empatia, eu repetia, oralizava e verbalizava muito, mas não estava ali concreto e que fazia parte da atividade, que era um aprendizado. Então, a gente tem uma tarefa que a gente faz um workshop em sala para eles resolverem um problema real do que está acontecendo na saúde local aqui na comunidade. E aí, no plano de aula, ele recebe o que após, como a gente vê, assim, curso que a gente faz livre na internet, né? Após essa aula, você aprendeu. E ali dentro, além de elaborar um projeto para resolver um problema, você aprendeu mais sobre liderança, aprendeu sobre se colocar no lugar do outro, isso chama empatia. Então, dentro desse grupo do que ele vai levar depois da tarefa, ele lê, eu reforço, e aí eu discuto com eles. E aí, posso confiar que vocês aprenderam isso aqui? A gente passa um por um. Muito bom. Carol, eu gosto quando você falou da gente ser claro em qualquer idade, isso é muito importante. Eu falo muito isso aqui, já falei, inclusive... Gente, eu tô vendo que tá entrando coisa aí, lembra de botar na interrogação. Eu costumo falar isso aqui com meu filho de 2 anos, eu trabalho isso com ele. Ele joga, porque, por exemplo, ele tem uma bola e tem um carrinho. Bola pode jogar, né? E o carrinho não pode. É difícil para ele entender mesmo, né? Aí ele joga o carrinho também. Aí eu vou explicando para ele, né? Mas eu não digo assim, olha, você não pode jogar o carrinho e a bola você pode, né? E aí eu explico, olha, esse é um brinquedo, que ele é mais frágil. Explico o contexto físico, técnico, vamos dizer assim. E aí eu entro na questão de algo maior e mais profundo. Se você não zelar pelos seus brinquedos, se você não cuidar, você vai ficar sem brinquedo, né? Tem tanta criança, e eu até trago isso às vezes, né? Tem tanta gente que gostaria de ter esse carrinho, esse bebê, e não tem. E qual que é a importância da gente cuidar das nossas coisas? Quando ele joga uma coisa minha, né, no chão, eu falo, olha, você não deve jogar uma coisa sua, muito menos uma coisa que não é sua. A gente tem que cuidar muito bem das coisas dos outros. Então, meu filho de 2 anos e meio trago essa discussão. E às vezes o professor, diante de uma turma de 1º ano, ele acha que ele não pode trazer essa discussão, que as crianças não vão entender. Mas as crianças de 1º ano, de 2º ano, de infantil também, elas entendem aquilo que você está falando, às vezes melhor do que um adulto. Porque a resistência, as barreiras dela são menores do que as nossas. De que uma pessoa começa a falar, isso acontece muito comigo, Carol. O Instagram é uma rede social que me recebe de braços muito abertos. Mas, por exemplo, o Facebook já não é tanto. No Facebook, alguns dos vídeos que eu posto, eu sou muito atacada. Tipo assim, essa pessoa querendo revolucionar a educação e começa, nem me conhece e vai me lasca, né? Então aí eu falo assim, olha, se você tiver um pouco de abertura para receber algo novo, eu estou à disposição. Né? Então a gente cria muitas barreiras quando a gente é adulto. Então, às vezes, quando você vai chegando na educação de adultos, isso fica até mais difícil. Então, o que eu quero saber com você, tanto na experiência lecionando jovens adultos no Brasil, quanto no ensino superior, você percebe que existe uma resistência dos alunos em relação a essa nova forma de ensinar, que eles têm que trabalhar em equipe, que eles têm que conversar, que eles têm que debater? Como é que é isso? Ótimo, Jana, ótima pergunta. A resistência, ela existe, sim, independente do país. Que essa foi uma constatação interessante. No fim, todo mundo é humano. E as reações, quando você começa a fazer uma aula dinâmica, tirar o estudante da passividade, de estar ali, né? Tô ali, ou você pode... o estudante parado, fingindo ou não de verdade que ele está ali aprendendo, mas ele está ali, né, sentado naquela cadeira e tal. Então, a sala de aula passiva, ela é uma sala confortável para todo mundo, para nós e para o aluno. Agora, já vi várias reações de olhinho virando, tipo, ai que saco, tem que levantar da cadeira. Eu faço rotação da sala nesse semestre. Infelizmente, o semestre nós todos recolhemos por online, mas até as 2 últimas semanas, que todo dia eu trabalho numa sala de aula que ela me permite reconfigurar mesas e cadeiras. O que é muito bom. Então, todos os dias, a cada aula, a configuração era diferente. Ou se o projeto era coletivo, mas sempre aparecia um ou outro, aparece com aquela cara de poucos amigos, olhando para mim assim, o que essa mulher está fazendo?
Por que ela está fazendo isso comigo? E aí a melhor forma é clareza. Porque ele só vai, o adulto jovem, o adolescente, quem trabalha com adolescente, ele só vai comprar a ideia não pelo que eu falo quão boa é aquela ideia, mas quando aquela ideia é funcional para ele. Ou ele encontra a aplicação daquela ideia que eu tive em sala de aula, daquela tarefa que ele fez. E isso, o aluno adulto jovem, ele não vai, quão legal a minha professora é. Não. Mas se ele, de verdade, ele entende a aplicação daquilo ali, que num primeiro momento ele não vai entender, e vai virar a cara e vai fazer aquilo mesmo com má vontade, ou olha, vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu não acho sentido nisso. Então, cabe a nós colocar, eu chamo de colocar uma moldura na tarefa para o adolescente ou para o adulto jovem. Colocar uma moldura é dar os comandos, além de escrito, verbal, claros, e ali mostrar sempre a aplicação. Eu tento extrapolar a aplicação daquela tarefa, não para o conteúdo, não para a minha disciplina, mas para a vida. Exemplo. Eles fazem análise de gráfico. E que muitos alunos, eu não estou aqui para estudar matemática, ou estatística, ou gráfico. E aí eu venho com eles e digo, olha, e eu cobro em prova também. Olha, não é só falar que o gráfico é importante, mas vocês estão ouvindo tudo sobre o coronavírus, tá aí na internet, tá em todo lugar. Minimamente, saber analisar um gráfico, entender aonde o que subiu, o que diminuiu, quais as diferenças, isso é importante. Que quando um recrutador vai te oferecer uma vaga de estágio, isso gera um valor maior para a sua própria experiência e para a sua apresentação como um possível candidato. Porque a entrega do técnico, né, Jana, para a gente que está em sala de aula e promover isso para os alunos, entregar o técnico hoje em dia é mais do mesmo. Você vai contratar um professor ou uma professora que ela sabe lecionar, que ela compreende, tal. Mas isso é o óbvio, o esperado. A gente está num contexto e numa época que o diferencial está dentro dessas outras competências que são ignoradas por um vasto grupo, né? Muita gente fala, não, a gente vai falar de autoconhecimento em sala de aula, autocontrole, motivação, para quê, né? Mas é aplicação. Eu diria que é trazer aquilo e não achar que só falar. A fala, ela se dissipa muito rápido. A gente sabe, o cérebro economiza, né? O cérebro da gente não quer ficar ali. Tarará. Então, arruma outro jeito de documentar, ou por um vídeo, eu tenho usado muito vídeo, a mesma instrução, o mesmo comando eu faço, visual, vídeo, escrito e lembrete. Não sei Anotou aí, gente? Fez sentido. Visual, vídeo, lembrete. Isso. Adorei o conceito de moldura. Faça um post sobre esse também, por favor. E isso que a Carol falou também está ligado a um termo que ela usa muito, que é a reciprocidade, que ela falou também. Porque se o aluno, você precisa explicar e precisa fazer sentido para o aluno, né? Ou seja, você tem uma intenção do que você quer, mas se o aluno não tiver em prontidão para aprendizagem, se ele não tiver recíproco, não vai adiantar. E aí, até em relação ao que você falou, que às vezes a gente chega em sala de aula para inovar, né, Carol? E aí um aluno não quer fazer. Um aluno fala que na aula a gente só brincou, ou a gente só divertiu, não teve conteúdo no quadro, coisas assim. Que olha só, gente, ela falou que aconteceu com ela no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos, né? No Brasil aconteceu demais comigo, muito. Então, mas o que acontece? A gente só banca essa mudança nessa nossa sala de aula se a gente tiver clareza do porquê que a gente precisa dessa nova forma de ensinar. Porque se a gente estiver aplicando essa nova forma de ensinar só porque a direção da escola mandou a gente aplicar, a gente não banca essa mudança diante dos alunos que têm resistência. E olha que interessante, isso é uma meta-análise. Porque a gente não banca se não fizer sentido para a gente. E a mesma coisa que acontece com o aluno em sala de aula. Ele não banca a nossa transformação ou essa nova forma de ensinar se não fizer sentido para ele. Então, quando a gente faz uma análise de como a gente entende como o nosso aluno é. Não é verdade? Então, precisa fazer sentido para ele também, para ele bancar. Assim como precisa fazer sentido para a gente. Senão, na primeira dificuldade que a gente encontra em sala de aula, a gente quer desistir. E falar, não, ai meu Deus, eu vou encher o quadro de conteúdo mesmo. A mesma coisa que está escrito no livro.
É assim que eu aprendi, é assim que eu sei fazer. Então, a palavra fazer sentido, ela é fundamental. Não é verdade, Carol? E o que a Jana está dizendo aí, Jana, a gente comprar, porque não adianta você não acreditar no que sai da sua boca. E chegar ali muitas vezes, olha, eu vou ser bem honesta e abrir meu coração aqui. A gente tem medo, a gente é humano. Inclusive, estar bancando essa mudança, chegar numa sala de aula, a gente está exposto e vulnerável. Você está ali na frente e várias vezes eu cheguei, eu e a Jana fizemos a formação em Design Thinking juntas, a gente conversou isso, nós estamos falando de 5 anos, 6 anos atrás. E a primeira vez que eu cheguei num curso de medicina com uma caixa de Lego, tá? Então, vê se vocês escutaram bem. Eu cheguei numa aula de um curso de medicina com uma caixa de Lego. A primeira reação é querer correr, gente. Claro! Claro, você chega com aquela caixa amarela no oitavo período, eu aplicava para o oitavo e para o quinto período. E aqueles olhos de julgamento. A gente julga, o olhar fulminante, ele é porque ele vem de mão dada com medo do desconhecido. Você também tem medo como docente, como professora. E aquela plateia ali, que é o grupo, eles vão te olhar com aquele olhar desconfiado, porque a nossa primeira reação quando a gente desconhece algo é negar. A nossa primeira reação quando a gente tem medo é se afastar. E aí a reação daquele, de novo, né? O que essa mulher tá fazendo aqui com essa caixa de Lego? Coube a mim fingir na primeira aula, nas primeiras, fingir que você tá de verdade seguro ali na frente. E isso é normal, porque você não tá seguro. É a primeira vez que a gente está fazendo aquilo. Mas coube a mim saber que aquilo era o que eu queria. O meu grande desafio era sair no final daquele horário e ter feito valer, que fosse pela metade, mas que eu conseguisse explicitar o objetivo daquela tarefa, explicar que o Lego não é um brinquedinho que a gente estava ali porque a gente não tinha nada melhor para fazer, porque eu não diria que é um tiro no escuro. Você que está aqui nessa live, que tem essa vontade, ou que já faz essa mudança na educação, é normal sentir medo, é normal sentir inadequado. Só que quando você sabe onde você quer chegar e tem claro as regras do jogo, os comandos, é falar assim, sala, essa caixa de Lego, existe uma teoria chamada Lego Serious Play, que foi desenvolvida na própria Lego para treinar executivo de grandes empresas. Então, nós não vamos aqui fazer brincadeirinha, porque muitos pensaram assim e falaram, professor, eu pago R$7.000 de mensalidade para você vir aqui e me trazer uma caixinha de Lego. Mas eu me mantive firme, com medo, mas firme ali e vulnerável de falar assim, sim, essa é uma técnica, ela é feita para isso, isso e isso. E no final dessa aula, você vai aprender sobre resolver problemas, ser empático como médico, porque todo médico que a gente imagina como paciente, a gente quer que ele seja de fato humano, empático. Então, você vai precisar disso. Mas foi um processo. É um processo. E é um processo que a gente sente são vários sentimentos misturados de que, será que eu sou uma farsa ou não sou uma farsa? Será que, vamos desistir logo? Aquela aluna ali já virou o olho para mim. E isso não é ser sonhador não, tá, gente? Nós estamos falando de aquelas duas professoras ali romantizando a educação. Não. A gente está falando de ações que são possíveis. E uma última coisinha, Jana, que me lembrou, antes de eu esquecer, vocês e nós esqueçam julgamentos alheios. Gente, para bombardear, falar lá aquela romântica da educação, achando que vai mudar o mundo e tal. Isso é uma conversa tão antiga, tão old school. Nós estamos em 2020, sabe? Você sabe quem você é como profissional. Conecta com quem está naquele movimento. Isso é muito importante. E eu sinto isso muito... Por exemplo, nós somos jovens, né? A gente pode dizer isso, né, Carol?
Mas não são todos não, tá, gente? Eu não gosto de generalizações. Mas às vezes, olha essa professorinha aí, quanto tempo ela tem de sala de aula? Eu já dou aula há 27 anos, há 30 anos, né? Mas eu entendo também o que a pessoa sente. A pessoa tá ali na labuta, no dia a dia, na sala de aula, né? E de repente vem alguém e diz, olha, pode ser diferente? Poxa, mas eu tô ralando aqui, né? Então, às vezes, algumas pessoas têm mais resistência do que outras. Carol, esse exemplo do Lego é muito bom, porque uma das coisas que eu falo muito aqui na Educaetos, que as pessoas falam assim, Janaína, mas como é que você consegue dar dicas que valem da educação básica ao ensino superior, né? Porque a gente está falando da educação humano-centrada, né? A gente está falando da educação de humanos. E não importa se é na educação básica ou se é no ensino superior, jogos, arte, música são ferramentas de aprendizagem que devem ser utilizadas. Então, se o estudante de medicina, né? Porque não é por mal também, mas ele é alimentado a viver num pensamento elitizado, né? Ele achar que Lego, ou jogo, ou cartolina é para pedagogia, não é para medicina. Ele está errado, porque a arte, o jogo, a música, histórias, parábolas, fábulas, ensinam todo mundo, ensinam toda e qualquer pessoa em toda e qualquer idade, né? Eu quero abrir para as perguntas, Carol. Eu estou abrindo sempre faltando 20 minutos para terminar a live, porque aí a gente atende mais a necessidade. Né, Passa rápido, já está na hora das perguntas? Você acredita? Exatamente. Que bom, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar das um pouquinho mais antigas aqui. Vamos lá. O que vocês pensam sobre uma disciplina inserida na grade de aula com esse foco? Não. Carol, deixa eu só começar com isso, porque a Carol sabe que eu trabalhei diretamente com isso. Gente, quando eu e a Carol nos conhecemos, né, nesse grupo educacional, eu estava coordenando a implantação de uma disciplina para desenvolvimento de competências socioemocionais. Começando um piloto, né, em algumas das universidades do grupo, é uma holding, né, que tem várias universidades e tem escolas também, hoje em dia. E aí a gente ia pilotar, eu estava pilotando esse projeto, eu fui uma das primeiras professoras nesse projeto, a gente chamava inicialmente de projeto de vida, para desenvolver essas competências socioemocionais. Hoje a disciplina ela já é totalmente diferente, eu nem trabalho mais lá no grupo, né? Depois de mim, outras pessoas assumiram e pessoas que eu tenho contato e que têm cuidado com muito amor. Eu falo que era um filho meu, né, Carol, costumava falar isso. Trabalhei com muita dedicação. Bom, o que eu posso te dizer em relação a isso? Eu não sei se eu acredito na funcionalidade disso. Eu batalhei, lutei muito, vejo que as pessoas continuam batalhando, mas, sinceramente, eu acho melhor a gente capacitar os professores para que em todas as disciplinas isso apareça, seja evidenciado, seja clarificado diante dos alunos, como a Carol ensinou, como a Carol deu dicas para a gente. Então, eu tenho assim, uma experiência muito vívida de anos trabalhando com isso, tanto como professora quanto coordenadora do projeto. E não sei se eu acredito, não. É isso que eu vou dizer para vocês, tá? E o projeto foi mudando, a disciplina foi mudando, no caso, né? Foi implementada para todos os cursos, já sofreu várias alterações. Hoje ela tem um formato bem distinto e ainda assim, eu acho que o ideal é uma formação de professores focada nisso também. Carol, o que você acha? Concordo totalmente. Essa seria a minha resposta. Ô, Paulo, é um movimento que ele precisa ser mesmo transversal, horizontal, porque também tem aquele risco de que tudo que sai dali, que, olha só, se tem no currículo, a responsabilidade vai cair sobre a disciplina, que uma disciplina só ela não vai ser capaz ela pode promover, mas ela não vai ser sustentável a longo prazo para gerar uma mudança consistente, uma mudança sólida entre aquele grupo. Eu concordo. Assina embaixo, Jana. Beleza, vamos pegar a próxima aqui. A terminologia mais adequada seria habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais? E aí, Carol? Essa é uma boa. Eu gosto, depende do contexto, né? Se a gente entende habilidade como um pedacinho da competência, eu sempre vejo a competência como uma sombrinha grande e as habilidades estão ali dentro para gerar aquela competência. Ambos são corretos. Quando eu faço treinamento ou trago isso para um momento educacional de treinar outros professores, etc., a gente tem essa discussão, mas ambos estão corretos. Entender que exemplo, uma habilidade sua é comunicação. O atributo seu é timidez, né? Atributo, ele não é
ele é diferente de habilidade. Atributo é uma característica sua, que ela não é ensinável, é sua, tá ali, faz parte da sua natureza, sua identidade. E aí, eu sou tímida, é um atributo meu, mas uma habilidade dentro dessas socioemocionais é a própria comunicação. Então, a oratória, ela é uma habilidade, a comunicação é a competência. Isso aí. Um exemplo. Maravilha. Eu também explicaria assim. Muito bom. Então, por exemplo, ser criativa, essa é uma competência maior, né? Mas dentro da criatividade, o que a gente pode pensar como uma habilidade, né? De resolver problemas reais, né? Ou utilizar materiais recicláveis para produzir alguma coisa, entendeu? É muito mais um saber fazer que está dentro da grande área que é a criatividade. Só que a criatividade ela pode se materializar de diversas formas de fazer, né? Seja, por exemplo, a sua colega, né, na cozinha, que é confeiteira, seja a gente dentro da sala de aula. Então, é uma grande área, é um guarda-chuva mesmo, como a Carol falou. E as duas formas eu acho que a gente pode trabalhar. Na BNCC, coloca dentro do guarda-chuva a habilidade, a atitude e os valores também, tá? Qual a relação, Carol, entre soft skills e habilidades sociais? Ótima pergunta, ser educativo, né? Na verdade, as habilidades sociais, se a gente está falando de sombrinha ou de uma caixa maior, ela está ali dentro. Porque a gente ouve muito a inteligência emocional. Inteligência emocional, existem diversos autores, eu sigo um que chama Daniel Goleman. E aí, que a gente que é uma forma simples de entender inteligência emocional, e aí dentro dessa inteligência emocional é autocontrole, autoconhecimento, empatia, socialização. Então, se a gente está falando das habilidades sociais, ela é um subdomínio, ou ser educativo, da inteligência emocional. Então, esse pacote aí, ele caminha junto. Ela faz parte do grupão dos soft skills. Isso aí. Eu até tenho um livro aqui que eu vou mostrar para vocês já que a Carol citou ele. Calma aí. Olha, acho que a Carol acabou de falar, né? Você poderia indicar alguns autores ou bibliografias que versam sobre aspectos socioemocionais? Vou aproveitar enquanto você fala e pegar um livro ali, Carol. Tá. O Daniel, eu tenho um livro aqui chamado Inteligência Social. Vou mostrar aqui, tá em inglês, tem tudo dele em português. Anotem esse nome aí, ó. Daniel Goleman. Isso, ele é do foco triplo. Ele tem um vasto material. Esse é inteligência social, mas quem nunca leu nada dele, para educadores e professores, eu recomendo esse que a Jana mostrou, o foco triplo como primeiro. A sua degustação. E depois passar para um livro dele que chama Inteligência Emocional. E aí vocês vêm com a inteligência social. Uma dica de linha de... Mas a ordem não interfere. Não, mas é bom com a sua experiência indicar essa ordem também. Vamos ver aqui. Uma das maiores dificuldades dos estudantes é a autogestão, foco, determinação, persistência. Vou começar. Gente, o que acontece? Quando isso também é responsabilidade nossa, tá? É muito bom ter cuidado para vocês não acharem que a gente está aqui culpando o professor. Não é, nós somos professoras e é um processo que a gente está buscando mudar na gente também. Então, o que acontece? Quando a gente assume, por exemplo, que nós somos os únicos responsáveis pela avaliação dos alunos, né? Os alunos não se autoavaliam, eles não participam, por exemplo, eles não fazem peer review, que chamam no inglês, né? Que é a avaliação entre pares. A gente não coloca eles também nessa posição de se autoavaliarem, que é uma posição que a gente precisa na nossa vida, né? Eu já falei isso aqui antes, né? Meu pai está aqui do meu lado, se eu distrato meu pai, eu preciso ter, né, uma possibilidade de refletir. Gente, isso é uma forma de tratar um pai? É assim que eu deveria fazer, né? Eu não tenho uma melhor forma de falar. Então, a autoavaliação, ela vale para qualquer coisa na vida, né? Essa é a melhor forma de falar com meu filho, ou de criar meu filho. Só que na sala de aula, de novo, a gente cria uma bolha que não representa o mundo real. Então, só a gente avalia e a gente ainda avalia de uma forma punitiva. Então, o que acontece? Quando
a gente vai transferindo para o aluno essa responsabilidade dele saber onde ele está dentro do processo, dele buscar aonde, né, ele deve chegar também, compreender onde ele deve chegar e ir se acompanhando, a gente vai gerando vários autos, alguma coisa, né? A autorregulação, a autogestão. Então, ele sabe ali que ele tem aquele tempo, né, para chegar até o dia da prova, ou eu não quero que ele pense em prova, né, mas até o dia de você terminar aquela unidade. Então, ele saber gerir o tempo dele, o tempo de estudo dele. E como é que a gente pode auxiliar isso? Isso me lembrou uma coisa que a Carol fez, um movimento super legal que ela fez. Quero que você aproveite e fale disso, Carol. Ela marcou café com ela. Ela abriu para os alunos poderem marcar momentos, né, de tomar um café com ela para tirarem dúvidas que eles tinham, para ela auxiliar eles a montarem planos de estudos, coisas assim. Janaína, calma aí, eu dou aula na escola pública, na periferia, isso aí real, ok. Eu estou dando um exemplo que a Carol deu, eu não quero já que você tenha uma resistência. Eu sei que a sua realidade pode ser bem distinta da que ela tinha, que era professora de uma universidade privada. Mas, de todo modo, eu quero que você pense se de alguma forma você consegue aplicar isso, que seja pelo WhatsApp, que seja pela internet, né? Que seja no recreio na escola, enfim. Os alunos que quiserem agendarem com você um horário de 10 a 15 minutos para você auxiliá-los. Você não vai obrigar ninguém a participar. Carol, conta desse projeto pra gente e aproveita e responde essa pergunta também, por favor. Tá, é bem lembrado, que coisa, né? Isso a gente tem que experimentar, né? Não adianta querer ser o professor inovador e aí isso é clichê e tá na zona de conforto, né? Não funciona. A Jana falou da questão de punição, né? Isso foi outra coisa que eu mudei esse ano. Já na minha prova, a prova dessa semana já traz na instrução, prova não é punição, tá escrito no cabeçalho. A gente não tem escrever assim, assado. O primeiro, então quem achar que isso faz sentido, tá lá escrito. Uma avaliação a prova não é punição, é um momento para eu me avaliar como docente e você e avaliarmos nós todos. Você, se a gente está caminhando no mesmo pace, no mesmo ritmo, e para mim, se realmente eu estou promovendo a instrução ou entregando a instrução que eu imaginei. Está escrito, eu passei isso para a prova, é a primeira instrução de prova. Sobre o intervalo mentoria, o nome era esse, né? Isso em 2014, 2015, sei lá, já tem um tempo aí. Eu achei que eu pudesse melhorar as relações com o meu aluno. E, de novo, isso existem várias formas. O meu convite aqui é que ser inovador não é só sobre tecnologia. Inovar significa ressignificar ações que elas já existem, ou você dá uma nova roupagem. Aí eu tive essa ideia, eu falei, vou fazer um intervalo mentoria, 15 minutos, deixei claro que não era para fazer nada, não era uma sessão psicológica, porque eu não tenho competência nenhuma para tal, e que era para eles trazerem demandas espontâneas. E o mais legal foi ver quais demandas apareceram. Gestão do tempo, a gente tinha os horários, a gente encontrava na cantina, eu sentava lá, colocava 30 minutos do meu intervalo, que for 10 minutos para cada um. E aí cada um, então, professor, eu não sei escrever um estatuto. Uma habilidade que não estava relacionada com a aula que eu dava. Professora, gestão do tempo, me ajuda? Não sei, cronograma melhor para estudar, me ajuda? E aí eles tinham tarefinhas, a gente se via a cada 2 semanas. E assim, para quem quis, eu achei que não fosse aparecer ninguém. No final, eu tinha 15 alunos, mas que vieram com as demandas espontâneas e próprias. Muito legal, ótimo. Então, assim, existem várias estratégias. Esse é só um exemplo do que ela usou, mas a autogestão, ela é muito importante. Então, a gente tem que ir dando esses sinais em sala de aula de que a gente quer que eles se autogiram. A gente não eu não sei falar isso, gente, dessa forma. Que eles façam a autogestão. Agora, o que acontece? Uma coisa muito importante também, na hora que a gente está conduzindo a aula, se todas as perguntas que os alunos nos fazem a gente responde, a mensagem que a gente está passando é uma mensagem de dependência em relação a gente. Se a gente começa a dizer, vamos buscar a resposta nesses recursos que nós temos aqui, ou você já conversou com seus colegas e tal, ou eu acho que aquele colega X vai conseguir te ajudar, conversa ali um pouco com ele. Se a gente começa a dar essas mensagens de que não foquem só em mim, vocês aprendem de diversas formas e vocês podem buscar a resposta por si mesmo,
Isso já muda uma grande coisa dentro da sala de aula. Então, gente, não é sobre a tecnologia mais moderna, tá? É sobre a forma de condução e de construção do ambiente de aprendizagem, né? Vamos lá. O que fazer quando o aluno fica travado em interagir por mais que conheça o assunto? Vai, Carol. Porque senão eu tô falando demais aqui já. Não, ok? A gente está falando juntas aqui. Aluno fica travado. A gente também tem que respeitar o tempo. E entender que o tempo de engajamento naquela atividade ele é diferente para cada um. O que eu tento fazer é ser o mais inclusiva possível e vai ter um ou outro que ele vai ficar ali, mas ir até a ele e não isolá-lo ou então falar, porque isso também é um cuidado, que é uma tendência da gente como humano. Aquela pessoa ali, aquele aluno, ele não está participativo. Aquele lá que ele tem que ser acolhido. E geralmente eles são, no final do semestre ou da atividade em si, a resposta é muito positiva quando você vai ali e acolher aquele aluno que ele não quer interagir, porque ele pode ter diversas barreiras, desde a própria timidez ou não comprar a mesma ideia, mas respeitar o ritmo também de cada um, dentro do limite nosso como docente, né, ali para aquela tarefa. Porque a gente precisa de algumas evidências, né? Então, assim, uma das coisas também legais que você pode fazer no trabalho em grupo botar esse aluno como líder do grupo, né? Porque daí ele vai ter que se pronunciar. E aí você também conseguir observar, porque às vezes a dificuldade dele é falar diante da turma toda. Mas às vezes num pequeno grupo com 5 alunos, ele vai se sentir mais confortável, né? E também se você conseguir ter esse momento de sentar com ele, de falar para ele ou para ela, né? Olha, fique tranquila, a sua participação é muito importante. Para eu saber o que você sabe, você precisa me dizer, senão eu não consigo saber o que você sabe, eu não consigo ler pensamento. E aí você vai trabalhando de uma forma, né, que chegue com a linguagem desse aluno, enfim, que ele precisa dizer de alguma forma também, né? Verdade, deixar o julgamento alheio de lado, senão entramos num vértice de negatividade. É o que a Carol falou, conectar com quem vale a pena, né, Carol? Conectar com pais. E fazer uma pergunta? Como é que a gente pode se relacionar com os nossos colegas professores de uma melhor forma? Uma coisa que me perguntam muito aqui na Educaetos é: Janaína, como eu vou inovar se os outros professores não querem inovar? Gente, eu atravessei mesmo. Isso é uma excelente pergunta e uma baita barreira. Eu diria, né? Porque a gente tem a questão do julgamento. Eu falei aqui que o desconhecido ele gera a negação imediata e aquele olhar assim de que se você vai inovar, o outro pode entender que você está dando mais trabalho para ele, porque ele está ali quieto, né? Ele está aqui quieto. Para que vai lá Janaína, Carolina, Luciano, Eliane, quem for mostrar mais trabalho? O que eu vi, assim, no Brasil foi mais difícil. Essa parte aqui eu tive uma maior liberdade e colaboração com meus pares daqui dos Estados Unidos. Por quê? Aqui eu sinto que as pessoas são menos territorialistas nas diversas áreas. Isso facilita muito a nossa troca e colaboração como professor. Então, assim, um tem uma técnica legal, alguém fez uma tarefa legal, divide plano de ensino, divide o script da tarefa, então não é territorialista. Lá no Brasil, eu ouvia piadas, para aqueles que tinham interesse também, não é o nosso... Acho que a gente não tem que sair evangelizando, não sei se essa é a melhor forma de dizer. Mas eu entendo. Para o seu colega, mas aquele que está aberto a tal, eu dou a minha atenção focada. Se um colega chega até a mim, Carolina, como é que você fez isso? Me dá uma ideia, ou acontece pelo WhatsApp, ou ainda colegas do Brasil, Carol, me dá uma ideia nisso aqui, aí eu coloco toda a minha atenção. Mas no começo eu queria. Vamos todo mundo, né? Aquela ansiedade de que, olha, todo mundo devia fazer assim, mas não é assim para todo mundo. E hoje eu fico mais comedida. Então, quem chega até a mim, ou quem está do meu lado ou vê,
mas eu sinto dificuldade no Brasil pelo julgamento do colega. Eu acho que o julgamento é muito duro dos próprios professores brasileiros. É verdade. Eu acho que pode haver essa diferença cultural realmente que a gente tem que trabalhar, né? Gente, o Instagram vai mandar a gente embora, mas se acontecer essa indelicadeza, a gente volta para despedir. Mas vamos aproveitar só o tempo aqui. Como avaliar competências socioemocionais? Gente, essa é a pergunta de $1 milhão, tá bom? É uma pergunta muito importante. Agora, o que a gente tem de mais próximo para avaliar competências socioemocionais? A produção de rubricas muito claras. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre colaboração, você vai ter uma rubrica lá com 3, com 4 níveis e com alguns critérios, tá? O aluno, vamos dizer assim, dentro da colaboração. Mas aí, por exemplo, se for a competência, né, colaboração, aí você pode ter alguns critérios na sua rubrica, tá? Como, por exemplo, tempo de fala, ou seja, né, aí você vai poder medir se ele foi o que mais falou, ou se ele também teve momentos de escuta, tá? Participação na produção do produto, que geralmente trabalha em grupo, tem um produto que é produzido. Aí você pode medir o tanto que ele participou na produção do produto, tá? Como é que ele exerceu a função que ele tinha dentro daquele grupo? Se ele era o líder, se ele era um monitor de recursos, enfim, tem muitas funções lá no curso de aprendizagem ativa na prática. Quem é meu aluno aí sabe que eu explico tudo. Um outro critério que a gente pode utilizar participação no debate, que geralmente depois de um trabalho em grupo você pode fazer um debate com a turma toda. Então você vai ter critérios e níveis. E essa rubrica ela pode ser utilizada para todas as atividades em grupo que você for aplicar a mesma rubrica. Aí você vai fazendo a avaliação ou pede para ele se autoavaliar, que também é uma coisa legal dependendo do tamanho da sua turma, para você ir vendo crescendo dele. No primeiro trabalho em grupo ele estava mais nesse nível, no outro ele foi melhorando. Essa é a forma mais próxima que a gente tem. Mas realmente, como avaliar o desenvolvimento de competências socioemocionais é uma pergunta de $1 milhão, entendeu? Então, eu acho que o máximo que a gente pode ter de intenção, de olha, eu estou buscando desenvolver isso, estou deixando isso claro para eles, estou mostrando para eles que isso é uma coisa importante para a vida deles, já deixa mais tranquilo a gente, mesmo que a gente não possa medir. E aí os efeitos serão como esse, né, que eu falei para vocês lá no início da live, da mãe que ligou falando do filho, eu acho que ele era da 6ª série ou da 7ª série, que começou a lavar a louça. Mas se ela não tivesse ligado para a gente nem saberia. Né? Isso é o legal também da competência socioemocional e da educação como um todo. A gente estar disposto a ensinar, a entregar coisas que a gente não vai ser capaz de medir. Ou seja, que a gente não vai ser capaz nem de atribuir a gente. A gente entregar sem necessitar dessa recompensa, de poder dizer eu desenvolvi isso no meu aluno. Não, eu estou fazendo uma contribuição humana e social. Isso é o mais importante, né? Assina embaixo, assina embaixo. Carol. Assina embaixo, que coisa boa, gente. Que 1 hora maravilhosa. Como a gente pode humanizar a educação? Vamos finalizar com essa pergunta, por favor. Não ter medo de ser humano. E é o que eu falei, tá ali na frente. E deixar o paternalismo de lado, né? Humanizar só se humaniza sendo humano. E se a gente está falando de habilidades sociais comportamentais, põe a máscara em você primeiro e depois no outro. Não adianta você ir para a sala de aula ou para a escola ou para promover algo que você não vive. A Jana falou isso. Então, o que eu procuro fazer é me entender muito como humana, para aí eu levar isso como uma extensão, né, para o trabalho. Mas se você nunca parou para perguntar quem que você é de verdade, qual que é a sua filosofia como professor, ou o que você é como humano, eu acho que aí é um bom momento para começar. Maravilha. Eu tive que projetar essa. Amei. Parabéns, meninas. Grata, gente. Muito grata. Eu amei também. Sim, já entendi. Vão ter mais lives com o meu crachá. Não se preocupem. Vamos marcar sim. Muito legal. Carol, gratidão pela sua presença. Que saudade que eu tô de você. Espero que a gente consiga se encontrar em breve. Vamos juntos. Humanizar a educação. Yeah! Alô, beijo, querida. Até mais, gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Jana.